boa tarde. Bem-vinda, bem-vindo, cara expressionauta, a mais uma edição do programa Duplo Expresso, nessa tarde do dia 15 de dezembro de 2020. Agora, no horário de Brasília, é meio-dia e 22 minutos, e eu esqueci de colocar meus óculos, sem os quais eu não posso enxergar direito tudo que eu tenho aqui na minha tela, no meu centro de comando, necessário para a gente fazer a nossa transmissão. Já resolvida essa dificuldade técnica personalíssima, gostaria de dizer o seguinte: hoje é uma emissão especial, já que é a última transmissão desse nosso cenário, desses nossos estúdios originais. Você que está acostumado a ver, aproveite para, se você é saudosista como eu, apegado às coisas, aproveite bem essa transmissão, porque a partir do nosso próximo encontro, nossas transmissões serão realizadas nos nossos novos estúdios, novíssimos em folha, já que eu, Rômulo Maia, estou, na verdade, em processo de mudança. Muitas coisas já foram para lá, só não tinha ido a internet. Esse é o último dia em que a conexão da Swisscom está nesse apartamento e a partir de amanhã estará no próximo. Por isso eu tive que voltar aqui hoje para fazer essa transmissão. Mas além da internet, nossa internet de fibra ótica, de 10 GB de upload e download, que estranhamente, algumas vezes, some. Quer dizer, não estranhamente, a gente chegou a fazer uma investigação no âmbito da Swisscom e foi identificado uma série de ataques, Foi identificado uma série de ataques que eram feitos à minha conexão aqui em casa, além dos ataques ao nosso site. Isso está sob investigação da Polícia Cantonal de Berna e talvez, eles não abrem isso para mim, talvez com auxílio da Polícia Federal. Eu tentei provocá-los, a Polícia Federal Suíça, mas eles falaram: olha, isso aí nós não temos autorização para divulgar detalhes. Se a gente está prestando algum auxílio, isso será de competência única e exclusivamente da Polícia Cantonal, equivalente à Polícia Estadual, digamos assim. Eu falei, tudo bem, mas essas comunicações todas, já que eu me auto-intitulo cacique juruna do século XXI, numa usurpação, seja ela digna ou indigna do original, tudo registrado. Até com os espiões suíços aí da Polícia Federal Suíça. O Nildo Uric está comigo na sala. Eu gravei a conversa, gravei print, gravo as oportunidades que eu vou, porque esse pessoal não me dá nem o BO, eles não me dão documento nenhum, já para sua própria segurança, a gente não dá mais os e-mails, comunicações, tudo registrado na minha pastinha. Bom, hoje, como eu dizia, além dessa internet que vai ser transferida, também é o dia da mudança das cachorrinhas, das minhas 4 cachorras chihuahuas. Tina, Nina, Luna e Blanca. Você sabe, Nildo, quando eu anunciei na semana passada, terça-feira da semana passada, quer dizer, foi na sexta que eu anunciei, que a gente está de mudança, muitas pessoas se preocuparam. Falaram, poxa, mas a gente está acostumado com as suas cachorras, fica vendo elas fazendo uma algazarra ali atrás, elas são parte do programa. Meu amigo, minha amiga, eu sou sinófilo, confesso, não viciado em China, eu sou sinófilo com C, eu sou viciado em cachorro do tipo Chihuahua. Então, necessariamente, esse programa foi construído desde o início com elas são minhas, como falaria o Silvio Santos, são minhas colegas de trabalho, minhas assistentes de palco. Evidentemente que nos novos cenários elas estarão em maior destaque, então não se preocupe. Muitas pessoas falaram assim, poxa, mas e as cachorras? As cachorras estão garantidas. Então eu queria falar o seguinte, é um dia especial por isso, e a partir da próxima transmissão a gente inicia uma nova etapa em que poderemos fazer, Nildo, lives ou extraordinárias ou agendadas no período da noite no Brasil, algo que eu não podia fazer até agora, já que a gente está 4 horas para frente, e o meu companheiro, que tem que entrar no horário do expediente, do horário comercial aqui da Suíça, isso impossibilitava que eu fizesse transmissões à noite. Então, devemos voltar no primeiro momento, pelo menos com a transmissão no domingo, já com a possibilidade de fazer no domingo à noite, e quem sabe, mais para frente, aumentando a frequência, para, por exemplo, termos de volta a nossa caríssima amiga comum, Angélica Lovato. Muita gente morrendo de saudade dela. Além do pessoal aí, Luiz Moreira, Felipe Coutinho da iPad, que vem aos domingos, e outros tantos aí que nos ajudam a compreender melhor o que se passa no Brasil. Olha só, devo também, para a gente conseguir garantir o nosso meio, e com isso fazer com que a nossa mensagem tenha a eficácia máxima, dentro das nossas limitações, devo dizer o seguinte: antes de começar a transmissão, mais uma vez garantir que estamos transmitindo lá para o VK, a rede social russa, que tanto nos tem socorrido quando nós somos derrubados no YouTube, no Facebook, desmonetizados, etc e tal. Então, olha só, se você indo lá a duploexpresso.com, como todas as outras vezes, você vai encontrar na primeira janela incorporada a janela do VK, a rede social russa, em que eu peço que você dê preferência. A gente tem conseguido, inclusive eu comemorei aí, Nildo, na semana passada, coloquei um print, acho que até está fixado no meu Twitter, dizendo o seguinte: a migração para o VK russo está cada vez avançando mais. Então, na última transmissão, durante o programa, 4.000 pessoas assistiram, olha, pelo VK, olha aqui, isso foi do último lá, 4.000 pessoas, 4.000
visualizações a partir do VK russo, né? E a gente teve uma ajuda, né, já que um programa nosso foi denunciado em massa, um com Pepe Escobar também no VK russo, ele não chegou a ser derrubado, mas ficou classificado como pornografia e tal, e com isso essa incorporação que eu faço no site deixou de funcionar, e é por essa razão que eu coloco aqui, além de eu ter feito a reclamação com a ajuda do Pepe Escobar e do Andrew Kurybenko, lá com a equipe técnica sobre o Vladimir Putin, na administração do VK, eles nos ajudaram, vêm nos ajudando, dando assistência, e mas para além disso, enquanto isso eu coloco aqui esse link, porque se cair essa janelinha aqui bonitinha, é só você clicar nesse link e o seu navegador, qualquer navegador vai abrir, você não precisa ter conta no VK russo. Você vê que aqui eu abri, ó, ele não está logado, tá vendo sign up aqui em cima? Ele não está logado e mesmo assim ele, pode fechar aqui, ele mesmo assim vai entrar na janela de transmissão, e embaixo tá aqui a do YouTube, tá certo? Ó, também a janela. E eu peço, como o YouTube é onde a gente costuma ser mais sabotado, já estou inclusive aqui na janela de administração da transmissão pelo YouTube dizendo que de uma forma esquisita, né, já que nós gozamos de 10 GB para upload e download. Aqui na Suíça eles entregam o que você contrata, pelo menos 90%, né, parece que e eu verifico aqui com os testes de velocidade que é fato. Então, lá estranhamente estão dizendo que o bitrate, né, a taxa de transferência de dados está baixa apenas para o YouTube. Se acontecer alguma coisa, vá para os demais, mas a gente pede justamente, como essa sabotagem no YouTube, onde a gente consegue a maior escala para... Enquanto estamos lá, o Nildo, no sistema contra o sistema, já ouvi você falando isso, né? Inclusive sobre as participações da RB, da Revolução Brasileira, nas eleições. Então, enquanto a gente está no sistema, mesmo sendo sabotado e invisibilizado no YouTube, a gente quer alcançar o máximo de pessoas para, a partir de lá, fazer essa migração para o VK. E olha que importa alguma coisa, Nildo, porque aqui a gente tem custos que são modestos, assim, fica... todo esse barulho que a gente faz custa mensalmente entre 500 e 600 dólares. Eu sei que numa realidade brasileira, e essa de crise, isso não é algo desprezível, mas para o barulho que a gente faz, sim, eu não conheço ninguém que tenha um custo operacional, né, dessa dimensão e consegue provocar o barulho que a gente provoca na nossa guerrilha assimétrica comunicacional. Mas é óbvio que a gente só consegue ter esses custos porque gozamos de uma enorme equipe de voluntários. Aliás, Nil, estávamos aqui ainda agora com nossos hack ativistas aqui ajudando a gente a entrar no ar hoje mais uma vez, para além do pessoal que faz as ilustrações, o pessoal que compartilha. Eu peço que você nesse momento vá lá no YouTube, dá essa força, tá vendo aí no VK, tá vendo no Twitch, tá vendo no Twitter, vai rapidinho lá no YouTube, deixa um bom dia no nosso chat, começar a interação, deixa uma curtida, um comentário, e compartilhe, mande para seus contatos no WhatsApp, coloque na sua página, no Facebook. Isso é muito importante para a gente continuar fazendo esse barulho e fazer essa migração para o VK. Mas como eu falava, Nildo, o YouTube, ele tem uma besteira aí que dá pra gente de receita, tipo 200 dólares por mês, sei lá quanto dá, de receita publicitária, dos anúncios e tal. O VK não tem receita publicitária, assim como o Facebook. Então a gente incentivar essa migração significa que, por exemplo, a gente passa a depender mais da contribuição que o Expresso Nota faz, ou como membro lá no Patreon, ou se tornando membro do canal no YouTube, etc e tal. Mas é importante porque a comunidade, quando chamada, como ela foi chamada para ajudar a financiar o doleiro, quando ela foi chamada a financiar o hardware e software que a gente foi obrigado a adquirir 2 meses atrás, para poder dar enfrentamento aos ataques digitais que a gente sofria, né, e poder falar pro pessoal aí, hacker ativista, ó, pode pedir que o pessoal assina o cheque e tal. É mais importante que a gente continue tendo esse meio, né, um meio que é tão atacado, né, e eu acho que isso é uma prova. O Nildo, não sei se a gente está certo no que a gente coloca de substância, mas o que sim dá para afirmar é que incomoda. Pelo nível de sabotagem que a gente sofre, pelo nível de ataque concertado que a gente sofre também, de quem não ousa fazer esse tipo de coisa, nem ousa fazer esse tipo de crítica, não ousa apontar o que realmente se passa no Brasil em todas as suas dimensões. Não é? E estamos vendo mais manifestações aí nos últimos dias dessa questão da transição para um Estado policialesco, digital, de controle máximo do indivíduo, numa distopia Foucaultiana, né, com a história do decreto editado pelo Bolsonaro, colocando o GSI, com controle absoluto de toda a inteligência, de todas as comunicações do Brasil, e todo o aparato de inteligência está cada vez mais declarado. É isso que a gente vai avisando desde 2018. Antes ainda do Heleno sentar na cadeira, que antes estava com o general Sérgio Tchekon, a gente avisava que isso ia acontecer. E muitas pessoas, estranhamente, né, pessoas aí pretensamente revolucionárias, que deveriam ser as mais interessadas nesse tipo de coisa, na criminalização de movimentos sociais, nessa faculdade que é dada
a essas pessoas que têm um pendor ideológico conservador e de perseguição naquela doutrina ainda do inimigo interno. As pessoas silenciam sobre isso, silenciam sobre o Banestado, silenciam sobre o Umbrella Deal, silenciam sobre Dario Messer, silenciam, Nildo, sobre os laudos periciais da cena do crime do assassinato da Marielle Franco e do Anderson, né? Inclusive ontem, uma pessoa aí, né, desses que, diferentemente da gente, são favorecidos pela grande imprensa tradicional, pelos novos meios, pelos novos monopólios dos meios, né, as redes sociais estadunidenses, veio falar que nós estamos, nesse momento, acusando o PSOL, o seu partido, Nildo, de ter envolvimento no assassinato da Marielle Franco. Falei, mas não é possível. E aí veio citar um artigo que a gente publicou um ano atrás, mais de um ano atrás, em 3 de novembro do ano passado, 2019, intitulado Cui Bono, Finalmente. Quem matou Marielle por quê? Olha, Nildo, eu devo dizer que é impossível, se a pessoa tem um mínimo de honestidade intelectual, ler aquele artigo e dizer que dele dá para depreender que nós defendemos a hipótese do PSOL ter alguma coisa a ver com o assassinato da Marielle. Não, pelo contrário. Quem fica ali muito reforçado como suspeito, se não preferencial, pelo menos suspeito muito relevante, são outros elementos, inclusive com muito mais força no atual contexto de constitucionalização clandestina dos poderes de fato, né, de uma nova Constituição, um novo pacto político, que é diferente do texto constitucional. E, estranhamente, esse pessoal não fala disso, né? Aliás, essa pessoa falou assim, olha só, você está falando que o PSOL... Ih, estão falando que o VK tá fora? Como assim o VK tá fora? Eu olhei antes, a gente entrou. Não, meu Deus do céu, deixa eu ver aqui. Não, o VK precisa entrar. Deixa eu ver aqui. Go Live, realmente não tinha entrado. Olha só, eu fazendo propaganda. Ixi, eu fazendo propaganda aqui. E o VK eu não tinha entrado. A culpa foi minha, a culpa não é do Vladimir Putin. Mas agora eu já remediei, peço desculpa a quem não tinha, quem estava tentando ver por lá. E agradeço aí os hackers ativistas que me deram um alerta aqui pelo Telegram. Bom, continuando aqui o que eu falava. É impossível ler aquele artigo e tirar a conclusão que a gente falou isso. Agora, de fato, isso não fuge não, Nildo. Eu sei que algumas pessoas ficam incomodadas, mas é muito estranho o silêncio do partido, de uma forma geral, da sua direção, mas também do padrinho político da Marielle Franco, o Marcelo Freixo, mas além disso, da própria irmã dela, a Aniele Franco, que dirige o Instituto Marielle Franco, da viúva, que se elegeu agora vereadora pelo PSOL, sobre esse laudo. Olha, Nildo, eu não digo que a pessoa tem que consultar, como nós consultamos, especialistas, né, de polícia civil e técnicos aí de perícia forense, perícia criminal, e que necessariamente cheguem a essa conclusão. Agora, é muito estranho que nós tenhamos vazado. Primeiro, é estranho que tenha demorado quase um ano para esses laudos periciais serem publicados. A gente conseguiu e publicamos. Aí, mais estranho ainda, é já ter um ano que a gente publicou esses laudos periciais e nenhuma dessas pessoas comentar ou sequer compartilhar o laudo. E não precisa ser da publicação do Expresso, pode baixar lá o PDF e compartilhar, porque esses laudos são extremamente problemáticos para a narrativa oficial de que o atirador seria aquele vizinho do Jair Bolsonaro. Quase com certeza, se o sujeito não é um amálgama de super-heróis da Marvel, né, o Deadpool, né, pela sua agilidade, e o Demolidor pela sua visão, essa visão de radar que prescinde de visão, né, dá para fazer tiro com as duas mãos ao mesmo tempo sem mirar, é quase impossível que aquele sujeito que tem uma perna apenas seja o atirador. Inclusive, Nildo, na semana passada ou retrasada, não, acho que foi quando eu tive com o Pierre a última vez. Então, na última vez que a gente fez uma transmissão numa sexta-feira, eu comentava que alguns meses atrás eu conversei com uma fonte ligada às investigações. Eu não vou dizer se é da Polícia Civil, se é do Ministério Público ou se é do Judiciário. Agora, o que eu sei é que no meio das investigações há o conhecimento de que é impossível, que é praticamente impossível, se ligar o Deadpool misturado com o Demolidor, é quase impossível que o atirador seja aquele vizinho do Bolsonaro que tem uma perna apenas, né? E se você for ler o artigo, cujo título eu já mencionei, você vai entender por quê, lá está muito bem explicado. E, inclusive, eu fui informado, Nildo, que o apelido que eu dei aqui, para tentar popularizar, talvez alguns vão se incomodar, falando que é politicamente incorreto, mas eu falando o seguinte, né, que aquele sujeito é o Saci Pererê, né, então, que não tem trava possível para atirar com as duas mãos ao mesmo tempo com submetralhadoras num carro em movimento, né, como seria na narrativa oficial. E aí, inclusive, esse apelido que eu dei, você pode se sentir incomodado, mas pegou lá no meio da investigação. E aí, por isso que mudaram. Você vai lembrar disso, quem tem mais memória. No final do ano passado, de novembro para dezembro, mudaram. E aí a imprensa começou a plantar Pig e Piguinho, que na verdade o assassino, o atirador, seria aquele Adriano Nóbrega, que foi executado lá na Bahia, em circunstâncias esquisitas também. E aí sim, foi quando eu falei, pô, mas peraí, só nós aqui
temos a memória para saber que até outro dia o principal suspeito era o Saci Pererê, e de repente passou a ser o Rambo, que esse sim tinha o physique de rolo, né, o cara marombadão e tal, inclusive era um especialista do pop em tiro, parece que ele tinha premiações internas, com assim, acertando alvos, distância, movimento, etc e tal, fazia mais sentido. Inclusive, nas investigações, eu fui informado por essa fonte, que ele era o principal suspeito de ser o atirador. E aí, quando eu conversei com esse pessoal uns 3, 4 meses atrás, tem um registro das conversas, né, eu falei o seguinte, bom, tudo bem, né, mudaram do assassino, mas então daqui pra frente, na investigação, e até quando forem oferecer a denúncia no judiciário, essa pessoa lá, o Adriano Nóbrega, vai, até inconveniente, né, de que o sujeito já foi queimado, o arquivo já foi queimado, mas vai ser indicado como suspeito. Eis que, quando completaram aí os 1000 dias, né, do assassinato, o pessoal começou, 1000 dias e tal, quem matou Marielle por quê? Ninguém responde. Eu falo, bom, estranho, que quem fica perguntando isso parece que só retoricamente, de uma forma marqueteira, porque quando a gente colocou algo que ajuda a compreender as circunstâncias melhor, ou pelo menos de ver que quem está sendo indicado não parece ser o principal suspeito, não parece fisicamente habilitado para ser a pessoa responsável pelos tiros, eis que sai uma publicação de que não, que pelo contrário, voltou no oferecimento da denúncia do Ministério Público indicar que aquele vizinho do Bolsonaro, de nome Rony Lessa, o Saci, seria o atirador. Quando eu sei, porque eu conversei com pessoas ligadas à investigação, que eles têm certeza, quase certeza, inclusive me falaram, é tosca aquela história, e riram, falou, até pegou o apelido que você deu de Saci Pererê para o sujeito. Então, alguma coisa está muito esquisita. E aí sim, né, falando, mas se não falou que o PSOL tá junto e não falei, então falou que está ocultando. Não, eu não falei que está ocultando. Agora, eu acho estranho, e, realmente o partido não fala nada, a direção não fala nada, como é estranho a irmã e a viúva não falarem nada. Então isso quer dizer que eu falei que a irmã e a viúva têm a ver, estão envolvidas no assassinato? Evidente que não. Agora eu acho que para ser um pouco vulgar, Nildo, tem uma expressão aí que fala assim, quem tem tantã, né, com 2 letrinhas, tem medo. A gente sabe para o que está caminhando o Brasil. A gente sabe quem tem o controle do processo político hoje. A gente sabe quem controla, na sinergia com a juristocracia, quem pode sair candidato ou não. Né? E no limite controla até, com o TSE, a programação da urna inauditável, código fechado, e que não permite a recontagem individual do voto com a impressão. Certo? Então, quem também pretende construir carreira política no eleitoralismo, na burocracia partidária, nos carguinhos comissionados indicando pessoas do seu esquema, não pode entrar em treta, por exemplo, com alguém que era interventor federal no Rio de Janeiro, o general Braga Neto, né, que o Defesa Net tempos atrás falou que era o presidente operacional do Brasil, e não deu explicações, muitas explicações, para isso. O cara tinha um controle total, Nildo, da segurança do Rio, Detran, cujas câmeras aí identificaram que tinha um carro clonado igualzinho, com a mesma placa lá, o Cobalt, indo da Baixada Fluminense para o centro, assim como era o carro que diz se transportar da Barra da Tijuca para o centro também, lá o vizinho do Bolsonaro e o outro sujeito. Nunca foi explicado como é que esse carro que estava mais perto, então, qual foi o papel dele, né? E estava no Detran. Isso foi um vazamento por Intercept, que saiu 1 ou 2 semanas depois, e eu suspeito que as mesmas pessoas que vazaram, ou, enfim, pessoas próximas ou com as mesmas ideias da investigação que vazaram pra gente o laudo, algumas semanas depois também devem ter vazado essa câmera do Detran lá pro Intercept, que mostrava esse segundo carro, que todo mundo desconhecia até ali, porque são pessoas que estão na investigação e estão vendo a armação. E querem indicar quem realmente está envolvido, ou pelo menos quem mais provavelmente está envolvido. Então, como que o general Braga Neto, presidente operacional do Brasil, estava no controle da segurança pública do Rio de Janeiro, inclusive com controle do Detran, ali em 2018, e não explicou, aquilo não saiu, não consta com muito destaque na investigação, essa história do segundo carro, não explica como que se perderam os dados das antenas de celular, um apagão geral das antenas de celular, para não ver quais celulares passaram por aquela hora, as câmeras de segurança também sumiram. Então, ô Nildo, eu acho, sim, esquisito esse silêncio, que ninguém tenha pelo menos divulgado os laudos. Mas eu entendo, realmente quem tem expectativa de ser MDB da nova ditadura, né, para concorrer e até não chegar lá, indicar pessoas em carguinhos, quem quer boquinha, não pode ousar falar que, muito provavelmente, se não a participação, pelo menos, há uma ocultação de dados relevantes por parte de quem faz a intervenção federal no Rio de Janeiro, notadamente as Forças Armadas e o general Braga Neto. Então, agora, devo dizer também, é esquisito, e eu coloquei no artigo isso, que os policiais antifascistas, pessoas dos policiais antifascistas, que tem uma grande representatividade dentro do seu partido, em outros partidos de esquerda, Nildo, quando aconteceu esse crime, imediatamente ofereceram ao
a família e também o Marcelo Freixo de fazer uma investigação paralela, que funcionaria como uma auditoria da investigação oficial, para ficar vendo, que é comum quando você tem um caso desse tipo, que tem implicações políticas, para ver plantação de prova, impedir isso, para tentar ver o que deixa de ser investigado, e não houve abertura por parte, notadamente, dos deputados do partido, para que isso fosse feito. E eram quadros próximos, colaboram com parlamentares, quadros do PSOL, em outros casos rumorosos, como do Amarildo, etc. e tal, e dessa vez não houve interesse. Mas eu acho que isso se explica quando a gente compreende quem, sim, que a gente aponta ali como principal suspeito. Eu posso afirmar? Não, eu não recebi as imagens que foram sonegadas e os dados das antenas celulares para ver quem efetivamente foi ali. Agora, eu posso dizer o seguinte. Com a quantidade pequena de tiros realizados ali, né, e a perícia que foi feita, há muita probabilidade de serem pessoas muito bem treinadas, como, por exemplo, forças especiais. Forças especiais. Então, enfim, a gente tem que se debruçar sobre isso, e eu acho estranho, né, que quem já poderia ter publicado há pelo menos um ano esses laudos fuja disso. Né? Então, em vez de acusar a gente de dizer que o pessoal está envolvido, que a gente absolutamente não fez, mostre que você não está constrangido de apontar quem muito provavelmente está envolvido, tratando desses laudos, convidando os tantos policiais antifascismo que há no partido, no PSOL, Nildo, para analisar, de repente, ele chegou a uma conclusão diferente do que os peritos veteranos que a gente consultou para dar a interpretação que a gente deu ali, aqueles laudos, que são difíceis. Se você for olhar, muita gente pulou, Nildo, porque tem a imagem ali da barbaridade que cometeram com esses dois ali naquela noite. Mas, de repente, outro policial pode dar outra interpretação, mas até aqui, todos que a gente consultou e depois que a gente publicou, ninguém chegou a uma interpretação diferente da que a gente deu, de que a versão oficial é muito difícil. Então a gente não foge desse tipo de coisa, né? E, infelizmente, as pessoas querem descaracterizar o que a gente fala aqui tentando fazer um cancelamento. Né? Tentaram fazer a semana passada, não perdemos um seguidor, né? Tentaram aí, inclusive, temos relatos aí, mais de um relato, de que nos grupos de WhatsApp, grupos aí fechados, o pessoal está disseminando adoidado, sabe o que, Expressionauta? O dossiê fajuto do Paulo Pimenta e do Luiz Nassif. Falando, olha, o Rômulo Maia é um corruptor transnacional dos pobres países africanos e tal. É tudo que eles têm para recorrer. É tudo que eles têm para recorrer, porque não vou encontrar nada. A minha vida é reta e é um livro aberto. Eu nunca quis usar aqui como carteirada minhas credenciais de premiações acadêmicas. Né? Então eu pensei, bom, se tem mérito que eu falo, o pessoal vai ver com o tempo, e de fato é isso que vem construindo o nosso caminho, junto com a contribuição em redes dessa comunidade. Mas, enfim, como foi aberto lá atrás o currículo que eu tenho, do qual muito me orgulho, aí o pessoal vem espalhando isso aí, mas de uma forma muito complicada, Nildo, eu vou mostrar aqui mais pra frente, que cada vez que eles são obrigados a falar o nosso nome, são obrigados, porque a gente fala que impacta, quer eles gostem disso ou não, as pessoas vêm pesquisar quem tá assim, mas quem que é e tal, não sei o quê. E, por exemplo, eu recebi notificações de que muitas pessoas vêm consultando o meu nome no Google. O que resulta, inclusive, em muitas pessoas consultarem o meu perfil no academia.edu, né, um site lá que vai mostrar algumas das minhas credenciais. E cada vez que acontece isso, o nosso alcance aumenta, em vez de diminuir. Como aconteceu lá em 2018 e como está acontecendo agora mais uma vez. Então, eu gostaria de convidar, se você está chegando agora, porque está curioso, com barulho, com os rumores que estão passando aí, leia com a mente aberta esse artigo da Marielle Franco, por exemplo. Leia os laudos, pule, como muitas pessoas pulam, as fotos chocantes, mas veja a interpretação que é dada e pergunte-se por que pessoas interessadas não divulgariam esse laudo até aqui. O Nildo, que está com a gente, o pessoal da RB, que participou do programa, já falou mais de uma vez do artigo, leram o artigo, comentaram. Agora, por que outras tendências do partido, outros quadros parlamentares, não ousam fazer isso? É muito esquisito. E é por fazer esse tipo de anotação, que é inconveniente, Nildo, que esse pessoal tenta fazer o cancelamento, blindar a bolha deles, porque a pessoa chegando aqui por curiosidade, ela acaba ficando. Aliás, várias pessoas deram testemunho sobre isso. Pô, eu era meio desconfiado e tal, aí eu vi alguém falando lá no 71, criticando, eu fui ver, aí danou-se. Quando a pessoa chega, não tem mais jeito. Porque, Nildo, falaria aí uma pessoa importante no seu pensamento, que a verdade é revolucionária. Então, quando a pessoa vê aqui, ela vê que a conta fecha a nossa análise, aí não tem como voltar para a flauta mágica depois disso. Então, Nildorix, eu vou passar para você querendo ouvir se você teve muito aborrecimento, muita dor de cabeça nessa semana que passou, porque o pessoal chamou um cancelamento, o pessoal tentou te intimidar, aquela história do online shaming, publicamente, quadros aí indicados em cargos comissionados do seu partido, militantes, e a gente falou assim, olha, tem que chamar o Conselho de Ética para ver a expulsão de Nildorix, outra falou, ele tem que ser centralizado pelo partido. Esse aí da Boquinha, né? Boquinha tem um termo pejorativo, então vamos assim, esse aí da nomeação em cargo comissionado, falou que você era hipócrita
e oportunista por estar no Duplo Expresso. Não, que ousadia. Ele falou assim, porque o Duplo Expresso critica um quadro do partido. Eu falei, mas esse sujeito, ele próprio, então, o Nildo Oryx é oportunista hipócrita por estar num veículo que, na narrativa dele, critica, eu critico mesmo, um quadro do partido. Eu levanto, enfim, indagações sobre certas associações. Ué, mas esse quadro, num cargo comissionado, cargo de confiança da bancada do partido, e nas redes sociais, no Twitter, ele falar que um dirigente, membro do Diretório Nacional, é hipócrita e oportunista, aí não tem problema. Nessa publicação você encontra uma contradição insanável, né? Então, eu gostaria de ouvir você, se você teve muita dor de cabeça, porque eu achei um atrevimento, assim, que eu realmente não esperava. Mas, antes de passar de você, Lido, vou mostrar o seguinte aqui, ó. Algumas pessoas lembraram disso aqui, eu achei muito interessante. Né? Brizola, o bom e velho Brizola. Olha só isso aqui, falando de nova esquerda, a gente viu, depois da eleição, o pessoal, olha, é a nova esquerda, nova geração, o bastão tá passado, então, quem seriam, né, a nova esquerda? Olha aqui essa publicação do Brizola, lá dos anos 80. Ele aqui rindo e apontando um cartaz que fala o seguinte, ó. Não é esse aqui não, então era outro. Eu não vi a imagem, mas tinha, de repente, alguém, era uma outra aqui que o pessoal colocava. Eu vi a ilustração errada. Mas alguém colocava, então nem sei se é verdadeira, mas alguém mandou para mim uma ilustração com o Brizola apontando esse quadro, e falava assim, nova esquerda e tal, ali nos anos 80, na redemocratização. E aí, nesse cartaz, então já não sei se é verídica essa indicação, falou o seguinte, olha, se a imprensa é a favor dessa nova esquerda, a esquerda não é. E aí, como a gente está aqui para tirar as pessoas da zona de conforto, Nildo, e em alguma medida fazer elas pensarem, eu sei que eu provoco, eu sei disso, mas justamente como que alguém pode estar diante do que acontece no Brasil e estar confortável? Né? Então, é certo que aqui com nosso intuito declarado de promover uma guerrilha comunicacional, eu tenho que, às vezes, forçar a barra, fazer um clickbait e tal, para trazer, né, atenção, porque o esquema é muito forte, o domínio espectro total está quase consolidado. Então, eu sou obrigado a fazer isso, né? Não que eu goste, mas sou forçado a fazer isso e tem eficácia em alguma medida. Mas a gente vê que o resultado acontece. Então, eu queria mostrar o seguinte, né? O conforto, por exemplo, Nildo, olha só. Nós temos que fazer isso porque nessa fala, então, que eu já não sei, eu vou procurar aqui se é verdade ou não a ilustração que me mandaram. Mas, por exemplo, um quadro do seu partido com que a gente polemizou em alguma medida, né? E a polêmica, eu acho que é importante, né? A polêmica, as pessoas podem discordar da intensidade, mas a polêmica é sempre importante. E não há que se ter conforto nesse momento. Olha só. Um quadro do seu partido, não obrigado, não quero assinar a revista Época. Sai, meu filho, sai. Ih, tá com problema aqui. Bom, depois eu coloco aqui então. Mas vamos ouvir o Nildo Oryx. Nildo, responde aí pra galera que estava curiosa, estava preocupada com você. Teve muita apurrinhação, muita dor de cabeça por você vir aqui comentar semanalmente. Como foi isso internamente? O que você ouviu dos seus pares de Revolução Brasileira e, mais amplamente, do seu partido, pessoal? Bueno, Expresso Náutico, é um prazer estar aqui novamente ao pé do canhão, Rômulus. Veja, eu tive muita dor de cabeça a semana que passou e mantenho nessa, porque é final de semestre, tenho que corrigir trabalhos, publicar notas, e hoje mesmo vou ter que sair daqui às pressas para uma reunião do Departamento de Economia e Relações Internacionais. E estou assoberbado de trabalho, tenho que terminar livro, tenho que fazer prefácio de livro, e o tempo é um bem escasso, então eu realmente estou que não consigo nem me coçar. Né? Nem tomar vinho estou tomando, para tu ver a situação que eu me encontro aqui. Mas, veja, eu sou um sujeito acostumado na crítica, e a crítica, assim como a leitura sistemática, são duas amizades inseparáveis de um revolucionário. E aqui no Duplo Expresso, o Duplo Expresso tem uma linha, tem um editor, nunca tive nenhum reparo de nenhuma posição. Quero recordar aqui para os expressionautas que chegaram agora. Quando eu entrei aqui, convidado pelo Rômulus e pelo Calazans, eu lembro, eu saí descendo a lenha no Lula. E eu achava que o Rômulus tinha o Lula no coração. E tinha o Lulinha no coração. E, para minha surpresa, eu já fui convidado para permanecer no ar, assim, Nildo, que tal toda semana? Nunca tive nenhum tipo de restrição. E, por essa razão, também não me intimido no mais mínimo com o que diz a meu respeito nas redes sociais. Mais mínimo. Olha, por dupla razão. O PSOL é uma frente política, eu cumpro com todas e cada uma das minhas obrigações militantes.
a Revolução Brasileira também, todos os seus membros, e nós não devemos explicação a ninguém, exceto a coerência que temos que ter com o nosso povo e com a Revolução Brasileira. Essa é uma questão para nós, eu tenho certeza que eu falo aqui em nome de toda a Revolução Brasileira nesse aspecto, porque nós temos uma posição militante clara nas eleições, nos diretórios, em todos os aspectos, na luta política, no movimento estudantil, no movimento sindical. Quer dizer, o nosso exemplo é a maior crítica, e eu não me intimido com isso absolutamente nada, pode ter 2.000 curtidas, 5.000 curtidas, eu me espantaria, eu gostaria de uma briga com, sei lá, com alguém que tivesse 50 milhões de seguidores, 30 milhões, aí eu gostaria de uma briga, mas esse não me convida por razões óbvias. Então, eu fico sempre muito à vontade, Rômulo, porque aqui nós sempre tivemos a absoluta liberdade de, inclusive, mostrar no ar diferenças com a orientação do duplo expresso. Isso nunca foi... Olha, isso não é uma qualidade que se encontra no mercado. Isso tem que ser dito aqui. Porque, em geral, quando você destoa, te convidam, você destoa, e eu tenho como um lema na minha vida que é a última vez que me convidam. Opa, perdemos o sinal de Nildo Domingos Obrix e o meu, peraí, deixa... 10 anos. Peraí, voltou o seu sinal, Nildo, tinha dado uma interrompida, aí você falou que tem como lema... Isso. Eu tenho como lema a ideia de que quando me convido para alguma atividade é a última vez que me convido. E eu vou para dizer o que eu penso, que não é tirado do improviso, está trabalhado longamente, e não está trabalhado só comigo, é uns camaradas, é uma corrente inteira, é o Brasil inteiro, mais as pessoas que nos apoiam. Né? Então, veja que essa é uma questão de conduta de um revolucionário. Quem não aguenta a pressão, e sobretudo quem não é amiga da crítica, não tem direito à existência. E não pode reivindicar a crítica como o caminho da verdade. A crítica tem que se impor. Qual crítica? Ora, a crítica das questões da política e etc. De tal maneira que eu nunca me incomodo com nada do que dizem a meu respeito, exceto se nós tivermos exceto se for uma crítica realmente consistente, né? Olha, Nildo, o teu livro é muito ruim, ou o último documento que você apresentou na reunião do Diretório Nacional sobre... Eu apresentei em agosto o documento na reunião do Diretório Nacional, Rom, que não foi objeto de crítica, e aconteceu tudo que eu disse lá. Está lá, eu quero que convidem. Um tema que se chama Estabilidade Burguesa e a Crise Brasileira, onde eu antecipo todas as tendências que estão aqui acontecendo agora. Se alguém disser, Nildo, a tua resolução está errada, o teu livro está mal, a tua tese sobre o capitalismo dependente e rentístico é insustentável, etc., vamos lá, essa crítica, eu recebo bem essa crítica, eu preciso dela, eu me alimento dela. E o coro aqui está treinado para segurar qualquer crítica. Então, eu sempre vejo isso como... Agora, nós temos que separar fofoquinha, etc., de crítica. A crítica é algo muito valioso na vida de um revolucionário. Num canal como esse aqui, a crítica é fundamental. Aqui eu fiz a crítica do documento da Fundação Perseu Abramo. Aqui eu fiz a crítica do livro do Ciro Gomes. É isso que nós temos que ter. Quais são as ideias que estão em jogo? Percebe? Como tu levanta essa questão da Marielle, eu sempre escuto o que o Freixo tem a dizer sobre isso, porque ele está diretamente acompanhando tudo isso. Mas eu escuto também o meu amigo Zacconi, que é um policial, que elucidou o caso Amarildo, que acompanha, que tem o manejo da técnica. Temas tão delicados e importantes como esse, eu escuto muita gente, e escuto com critério, vamos lá, o que está em jogo, o que pode ser, quais são as inferências políticas, no contexto de uma intervenção militar no Rio de Janeiro, que aconteceu o crime, o assassinato de Marielle Anderson. Eu temo, porque quando eu vi lá no México o assassinato de Luiz Donaldo Colosio, que era o candidato de renovação dentro do PRI,
os mexicanos, Rômulo, eles tinham uma coisa muito clara, diziam assim, Nildo, eu falei, quem assassinou? Eles diziam, Nildo, isso nunca vai se saber. O mexicano tinha um ceticismo já, porque os crimes políticos faziam parte do sistema político. E nós temos uma alteração qualitativa, a gente precisa entender politicamente isso. A gente não vai entender se não for cotejando dados, hipóteses, e no Brasil tem um problema sério, Romo, é a manufaturação da opinião pública. Você veja o seguinte, vamos pensar uma coisa aqui, se seria ou não constrangedor. Eu considero que a Rede Globo de televisão nasceu de uma cumplicidade com a ditadura completa e absoluta. A Rede Globo de televisão, ela operou a transição por cima e tornando impune todos os crimes. A Rede Globo de televisão operou a Constituinte para dar uma maioria. A Rede Globo de televisão sempre esteve no establishment. Quero dizer aqui os petistas, a Rede Globo de televisão sancionou, através da Globo News, o impeachment da Dilma, foi um instrumento de campanha total. Eu poderia dizer, tem órgão mais antipovo, mais antinacional, e poderia inferir mais criminoso que a Rede Globo? Não. No entanto, as pessoas podem circular na Rede Globo com absoluta tranquilidade e querem ser impugnados por estar em tal qual canal de crítica. É inverossímil que isso seja discutido. Quer dizer, o sujeito pode ir numa entrevista da Globo News, e eu quero dizer aqui que eu já fiz entrevista a jornalista Elizabeth Cardoso, que agora, Carvalho, que mora lá estava na França fazendo um doutorado em relações internacionais, ela me entrevistou quando o Bush veio no Brasil. E eu desci a lenha no Bush e no Lula, numa entrevista na Globo News. Agora, eu poderia dizer o seguinte, olha, vamos lá, então, diante de todos os crimes que a Globo fez hoje, dar uma entrevista para a Rede Globo é ser cúmplice disso. Bom, se nós vamos passar essa régua aí, nós vamos ter que começar a colocar tudo nos trinques e de maneira séria. A segunda coisa é que eu não confundo fofoquinha e bate-boca de rede de mídia digital com uma crítica. A crítica a gente está fazendo aqui com morosidade, preparada, anunciado os temas, dando o direito à polêmica. Você mesmo me trouxe aqui para discutir com os keynesianos, com o Paulo Gala, e nós fizemos uma discussão aberta. Eu não concordo com as teses dele, e agora já quero anunciar aqui que o André Roncaglia me convocou pelo Twitter, e a gente vai discutir o ano que vem, porque nós estamos aqui assoberbados, ele na universidade, eu também. Então, eu não recuso a grande polêmica, a grande crítica, a valorização da crítica. Agora, todos esses esqueminhas que estão por aí, eu tenho um olímpico desprezo por esse modus operandi que não contribui absolutamente nada, ao contrário, que empobrece a discussão, que é um instrumento de manufaturação da opinião pública, que é inaceitável quando a gente precisa do império da crítica. Eu quero dizer finalmente aos expressionautas o seguinte, desde que começou a democratização do Brasil, a crítica foi perdendo posição entre nós, claramente. Então, tu não vê, em alguns canais por aí, a polêmica aberta. Tem regras para participar de editora, tem regra para participar de canal, tem regra. Eu aqui nunca tive nenhuma regra. Quero dizer aqui muito tranquilamente aqui, e se não tiver espaço daqui uma semana para voltar no Duplo Expresso aqui, tá Santas Páscoas, agradeço o período, e vamos adiante, porque o Duplo Expresso tem mais o que fazer, eu tenho 1 milhão de coisas para fazer, que eu não consigo nem tomar vinho mais, eu não consigo nem ver o Flamengo jogar com uma certa paciência, porque eu estou assoberbado de trabalho. Então, eu acho que a crítica, eu quero dizer a todos aqueles que querem me criticar, quando vier uma crítica escrita num livro, num texto, num artigo bom, eu quero dizer que eu acolho a crítica e respondo a crítica. Agora, conversa de boteco, eu só tenho no boteco. Agora que a pandemia não dá para ir em boteco, eu não vou em lugar nenhum. Tomo vinho quando dá aqui com a minha filha Júlia Heredia, a minha amada filha, e aí a gente conversa e tal. Um que outro encontro. E essa semana, depois de muito tempo, fui tomar um rum venezuelano e cubano na casa dos meus amigos hegelianos, com quem tenho grupos que moram aqui em Floripa.
Fora disso, eu acho que a crítica, tu sabe, Ramos, ela é muito bem-vinda. E uma das virtudes do DE é que aqui tu encontra uma fauna, né, de todos nós. Aqui tem bicho de todo tipo. E eu acho bom isso. Isso aqui não está, até onde vejo, se eu soubesse de alguma coisa que está submetida a uma razão de partido ou uma razão de Estado, eu já teria pegado meu boné e dizer, olha, muito obrigado, não compartilhe mais, tchau e benção. Mas perfeito. aqui circula todo mundo, né? Ainda bem. Inclusive, a gente estava conversando aí, você falou, olha, mas não foi. Acho que quase ninguém teve a ousadia de ligar para você e encher o saco, porque já te conhecem, né? Então, sabia que, no mínimo, não ia frutificar, no máximo ia ser muito mal recebido. Ô, Nildo, olha só, falando dessa questão da crítica, isso é até relevante para essa polêmica que houve aí, que é o seguinte. Antes de a gente entrar aqui, a gente estava com o auxílio de um dos nossos hackers ativistas, e eu perguntei para ele, né, uma pessoa ligada à militância do software livre, Campus Party e tal, eu falei, vem cá, onde você estava em 2013, na Primavera Brasileira? Eu falei, estava lá, participando e tal. Eu perguntei, mas como você vê hoje? Aí ele falou, não, aí obviamente que hoje a gente sabe o que aconteceu e tal. E o que aconteceu? Alguma dessas pessoas com quem a gente polemizou nas redes sociais falou o seguinte, sobre essa questão aí, né, a gente questionou porque a rede identificou financiamentos diretos, por exemplo, da Fundação Ford, para aqueles comitês do Não Vai Ter Copa, né? E aí questionamos isso, e aí olha, financiamento de fora e tal, fora isso a gente sabe, né, de impulsionamento de fora que teve aquela massificação nas redes sociais. A gente sabe que a Globo adotou o movimento, né, teve uma guinada em 24 horas, a Globo passou a promover, derrubar a grade, e para além disso a gente tem um registro, aí você falava de publicação, Lido, na revista Piauí, um artigo publicado de própria mão do ex-prefeito de São Paulo, ex-candidato à presidência, com mais de 40 milhões de votos, o senhor Fernando Haddad, dizendo que tanto o Lula como a Dilma tinham sido advertidos mais de uma vez pelo Vladimir Putin e pelo Recep Erdogan da Turquia de que haveria uma primavera no Brasil. Antes daquilo, em 2012, falando, olha, a gente identificou aqui pela nossa contra-inteligência que todo o mecanismo de estabilização nas redes, que ao seu tempo foram lá apontados para os países árabes na Primavera Árabe, para outros que sofreram primaveras, agora está virado para o Brasil. E a gente já aprendeu a experiência que quando isso acontece é porque haverá uma primavera no país, né? Então, a gente sabe hoje, olhando em retrospecto, que tudo bem, podia ter melhores intenções naquela história do passe livre, mas foi apropriado depois, e a gente viu a transformação que aconteceu no movimento, com o pessoal de direita indo para a rua, inclusive sendo um protagonista ali, e a gente sabe da contribuição disso para o processo que deu no Brasil, inclusive com a Dilma Rousseff, presidente, dizendo que em resposta àquelas manifestações ia tocar o rolo compressor no Congresso Nacional para aprovar a lei de organizações criminosas, que é a que trazia lá no seu meio a história da delação premiada, sem nenhum controle, que era um requisito necessário para a Lava Jato. Não é coincidência que apenas 6 meses depois estivessem Sérgio Moro e Deltan Dallagnol na rua, começando a novela da qual até hoje a gente não se recuperou, da Lava Jato. Sem essa lei, não tinha Lava Jato, e sem 2013 a Dilma não teria como tratorar, não tinha um motivo político. Essa lei de delação premiada, da organização criminosa, estava rolando no Congresso há muito tempo e havia uma resistência legítima no Congresso, aquilo dali, que era um cheque em branco do Ministério Público, e a gente viu como foi abusado. Aliás, se a gente for pesquisar aí no trâmite legislativo disso, Nildo, e o pessoal andou olhando nos últimos dias, vai ver que foi uma senadora do PT, Séries Klecharenko, ela é de Goiás, do Mato Grosso, alguma coisa assim, e nossa, se você for olhar quem era o chefe de gabinete dela, fica aí a dica, o chefe de gabinete, ela fala, o grande mérito do meu mandato foi ter adiantado lá a regulamentação da delação premiada, tá lá na biografia dela na página da Câmara, do Senado. E aí, se você quem for o chefe de gabinete dela, né, que então trabalhou ativamente nisso, aí você vai ver que é mais uma coincidência dessas aí. Mas enfim, isso aí a gente deixa para um outro capítulo. Mas você vê, sim, então, 2013 a Dilma não teria como ter tratorado, seria mais difícil tratorar, sendo que esse projeto estava pronto há muito tempo. Não só porque Séries Klecharenko estava andando com isso, como isso fazia parte da ENCLA, aquela história de estratégia nacional de combate à corrupção e lavagem de ativos, que foi a abertura da muralha para o cavalo de Troia, mandando esse pessoal do judiciário e se treinar nos Estados Unidos. Mais do que isso, desde 2010, com publicação inclusive no DefesaNet, o Exército estava envolvidíssimo nessa história de ENCLA, mandou lá, eles foram ativamente, a Dilma falou, olha, a gente quer botar gente nossa aí na história de combate à corrupção, que era aquela história de vendo ali, montando dossiê e tal, para ser operado no marco da dossiêcracia transnacional. Então, olhando retrospectivamente, é muito difícil, para não dizer impossível para quem tem honestidade intelectual, não comentar, primeiramente, de financiamentos de
organizações paraestatais do imperialismo, essas fundações, essas ONGs financiando parte daquilo ali, né? Vê que muitas pessoas que surgiram naquele movimento hoje em dia são apontadas como essa nova esquerda e são saudadas pela grande imprensa e pelos novos monopólios das redes sociais, né? É uma coisa que a gente tem que ver. E, mais uma vez, eu não estou dizendo que cada uma dessas pessoas, cada indivíduo, é um agente da CIA e tal, e tá de sacanagem. Essa história do elemento subjetivo, Nildo, eu acho pouco relevante. Realmente eu não presto atenção nisso, não é relevante. O que eu quero ver é a contribuição objetiva, como foi lá atrás. A gente sabe, inclusive, você vê, um dos hackers ativistas que hoje possibilita que a gente esteja aqui no ar, estava lá em 2013. Mas ele olha e fala, não, realmente, ele naquela altura a gente não sabia. Eu já comentei aqui de um grande amigo meu, de muitos anos, antropólogo, né, de uma instituição aí, grau 7 da CAPES. Naquele momento de 2013, por um certo sentido, eu falei, olha, isso aí tá esquisito e tal, olhando Primavera Árabe e tal, isso aí tá com cara de primavera e não sei o que. Não, mas é a hora de ir pras ruas, fazer a guinada da esquerda e tal. Eu falei, olha, você pode estar com a mesma intenção, não vai acontecer. E depois, 2016, quando a coisa chegou à conclusão ali, falou, não, você estava certo e tal, era aquilo mesmo. Agora, eu acho muito difícil, eu te perguntaria primeiramente, onde você tá? Você estava, não sei se já existe a Revolução Brasileira, acredito que não. Onde você, então, individualmente, estava naquele momento, já estava no pessoal, mas em 2013, e como que você olha aquele movimento olhando retrospectivamente, tendo essa informação do Haddad enquanto protagonista, falando que a Dilma foi avisada, inclusive, numa reunião dos BRICS pelo Vladimir Putin, olhando essa questão do impulsionamento de fora, olhando esses financiamentos, não vai ter Copa, não vai ter Banco do BRICS, por Fundação Ford e que tais. Como você olha isso? Porque teve gente aí que polemizou nas redes sociais, eu posso mostrar daqui a pouco o print, depois de você sair. O sujeito falou o seguinte, faria tudo de novo sem tirar nem córneo. Eu acho que ter participado não é tão grave assim, porque muita gente boa, inclusive o hacker ativista que está nos ajudando hoje, estava lá. Agora, hoje em dia, depois do que a gente veio a saber, dizer que faria tudo de novo sem tirar nem pôr, aí eu acho complicado. Nildo Orix, onde você estava em 2013 e como você lê esse movimento hoje? Onde eu estava em 2013, eu estava fazendo um pós-doutorado em Buenos Aires, e dando conferências na Universidade de las Madres de la Plaza de Mayo, e discutindo. Então, eu fui pego no turbilhão lá de fora, inclusive consumia horas acompanhando o processo. E aí eu escrevi sobre esse processo, 2013, num livro organizado pelo meu amigo Franco Rodrigues, que é um filósofo, fez um doutorado aqui em Marx. Olha, o primeiro doutorado em Marx no doutorado de filosofia da UFSC. Meu amigo Franco Rodrigues é pescador, está lá no Uruguai, um grande amigo. E eu escrevi sobre o que eu chamei as jornadas de junho e a crise do sistema político. Eu estava em Buenos Aires. Mas veja, quando explodiu isso, eu estava dentro da universidade. Por quê? Porque desde 2005, quando eu saí do Partido dos Trabalhadores no Fórum Social Mundial de Porto Alegre, eu saí do partido e saí da APS, que era onde eu militava, junto com o Ivan Valente, um conjunto de camaradas. Saí. Eles saíram depois, em junho, com o tema do mensalão. Eu saí antes, eu saí por causa que o comandante da política econômica era nada mais, nada menos do que o camarada Palocci, que agora ninguém mais quer tocar. Esses petistas aí, inclusive Lula e Dilma, não querem falar disso, mas ele era o ministro da Economia que fez um ajuste fiscal pior que o do Malan. Então, eu estava lá na Argentina e, quando eu voltei, eu vi que a chapa estava esquentando. Qual é a minha interpretação de 2013? É dupla. Uma, nasce das imensas contradições da crise do sistema petucano e do Plano Real, e que foi naturalmente apropriado pela Rede Globo. A maior demonstração disso é que aquele rapazinho conhecido, que é o Arnaldo Jabor, apareceu no Jornal Nacional dizendo o seguinte: são provocadores, tem que pedir desculpa, não vai ter o volta atrás no 20 centavos, etc. E 4 dias depois, milagrosamente, com aquela convicção que o caracteriza historicamente, mudou de opinião e já começou a dizer que eram lutadores da liberdade e da cidadania. Ora, era claro, a Globo mudou de posição, porque a Globo mudou de posição, porque já em 2013 o conflito estava comendo solto nas greves, as contradições do governo Dilma eram insanáveis, e ela ainda teve uma oportunidade de subir na onda daqueles conflitos, capitalizar, ir para as cabeças. Ela sentou com o movimento do Passe Livre. O movimento do Passe Livre, logo em seguida, quando começaram a entrar aquelas demandas moralistas que a direita começou a entender, o movimento do Passe Livre cancelou sua participação e disse: acabou o protesto. Mas aí a Globo estava de posse. A Globo estava de posse, turbinou
e começou o verde e amarelo da direita aparecer nas ruas contra o que era o governo de esquerda. Ali começou uma hegemonia da direita muito clara, e que foi uma receita. Isso é próprio do conflito político. Quem não entender assim... Agora, tinham contradições que o petismo não podia resolver. Eu lembro que o Renan Calheiro, que era o presidente do Comércio, ele começou a aprovar a discussão do movimento passe livre nas capitais. A Dilma reuniu com os governadores e fez um pacto de 5 pontos. O primeiro era a lei da responsabilidade fiscal, que é o que tem que ser banido no Brasil. Banido! Mas o petismo, está todo mundo aí, até o Ciro que diz, eu não tenho nenhum dia de déficit na minha vida. Ora, isso é uma vergonha mundial. Eu fico aqui, estava até revisando aqui o tio Keynes, eu fico aqui lendo o tio Keynes. Eu perco tempo, eu não tenho tempo para focaiada de rede social, porque eu tenho que voltar a ler coisas do Keynes que os keynesianos não leem. Romo, é um escândalo. Então, quando eu fico vendo, eu digo, não pode ser, o Keynes está dizendo o contrário. Aí eu vou ver. É a Bíblia contra o mal cristão. O tempo inteiro eu gasto uma grande parte do meu tempo que eu tinha que estar lendo o tio Marx, o tio Lenin, o tio Simão Bolívar, o tio Che Guevara, etc. Eu fico lendo esses caras, porque aí a gente vai dando rigor na análise. Então, é claro que 2013 ela admite essa contradição de todo o movimento. Quando ela não é encabeçada rigorosamente pela esquerda, ela foi instrumentalizada pela direita. Não há contradição alguma em entender a natureza intrínseca da crise do sistema petucano e da administração petucana do Plano Real, contradições próprias. Era insanável. O governo Lula teve, os governos petistas, né? 13 anos, Romo, 12 de superávit fiscais, exuberantes superávit fiscais, e a massa na rua pedindo o quê? Ônibus. E nunca se esqueçam, Haddad, esse bom moço, junto com o Alckmin, eles anunciaram ambos o 20% juntos, mas levaram uma invertida, porque o movimento de massas foi para a rua, puxado pelo movimento Passe Livre. Claro, todo conflito interessa a direita, claro, era o governo petista, e a direita disse, opa, esquenta a chapa aí, e foram para cima. Essa que é a questão. Por que foram para cima e a direita ganhou aquele movimento? Por quê? Porque o que existia de esquerda no país, que era o petismo e a presidente Dilma, ela foi incapaz. Eu lembro que saiu uma entrevista com aqueles 2 guris de São Paulo, o menino e a menina, que dirigiam o movimento Passe Livre, eles sentaram com a Dilma e a Dilma disse o seguinte, escuta, como é que é esse negócio de transporte grátis? Eles ficaram estarrecidos, ele disse, não tem transporte grátis, presidente. Mas quem era o guru do transporte em São Paulo? O guru petista era o Tato, esse mesmo aí, o Gilmar Tato, esse mesmo. E não vamos esquecer, o assassinato de Celso Daniel foi também implicado com o esquema de transporte. Então, se a gente quiser discutir isso com rigor, tem muita coisa para ser analisada aí, que é o seguinte, aderir à ordem, Rômulo. Isso é muito importante, Rômulo. Aderir à ordem e querer governar para todos, em cima da política da burguesia, é algo com dias contados. E a crise colocou isso. Ali foi o fracasso rotundo do petucanismo, mas foi também o ocaso completo da Dilma e dos governos petistas. A direita tomou a frente, tomou a iniciativa política. 2013 tem essa dupla alma. É quase como um dilema faustiano. 2 almas lutam pelo meu ser. Quando não se aproveitou... Isso eu estou tirando, naturalmente, não de ter lido Goethe, mas de ter lido Marx, que era um grande leitor de Goethe. Qual é a questão? Goethe e Shakespeare, né? Os 2 que Marx adorava. Se a esquerda não tinha capacidade de dar uma resposta para aquele movimento, a direita deu. E aí começou uma ofensiva que a gente sabe não parou mais. Só concluiu no impeachment. De 2013 a 2016. É claro que o petismo e a Dilma deu o curso livre, porque quando a Dilma ganha uma eleição e depois assume o programa do Armínio Fraga, ela perdeu o resto da base que tinha, que não tinha mais capacidade de convocatória nenhuma. E o movimento de massas, esse protesto verde e amarelo de direita, claramente
a favor dos Estados Unidos, etc., já estava consolidando posição. É aí que o MBL, por exemplo, que era uma coisinha de nada, Rom, ganhou fôlego. E todos esses deputados de direita aí se apareceram. Então, veja, isso mostra o quê? A incapacidade do petismo em enfrentar o movimento de massas e dar um conteúdo para ele. Essa é a grande questão de 2013. A direita foi e pegou. Bom, Nildo, tudo isso está em continuidade e está em continuidade com o Bolsonaro. Essa daí, Nildo, inclusive, é outro vínculo, né, a mais de um, com força de fora, porque os Estudantes pela Liberdade, que é uma ONG, think tank, alguma coisa parecida, já estava envolvido ali atrás, e é aí que eles vão, inclusive, uma pessoa, tem depoimentos disso aí, que tinha criado o MBL no Facebook. Não havia inicialmente um pendor para a direita, não sei qual era o pendor original, mas é ali naquele momento em que Kim Kataguiri, ali em 2013, se aproxima e acabam passando a administração dessa página, que já tinha muitos seguidores, e surge nessa contestação de 2013, passam para ele, e aí fica a filiação direta, essa história dos Estudantes pela Liberdade. Foi algo que o Tiel Neto recuperou e colocou esses dias aí no Facebook. Então, eu pergunto isso, Nildo, dá para não olhar criticamente 2013 e pelo menos identificar esses impulsionamentos de fora e tentar ver como numa próxima, porque eu fico preocupado com isso. O que passou, passou, mas a gente tem que estudar para não repetir o que houve de inconveniente. Há de ter algumas coisas convenientes? A gente, inclusive, olhou o depoimento de muitas pessoas falaram, olha, eu estava desligado e comecei a tentar para a política ali. Mas óbvio que hoje em dia eu vejo que o movimento acabou sendo apropriado, manipulado, etc e tal. Há como olhar. E, sinceramente, eu pergunto isso, alguém que participou ali, alguns até com protagonismo, chefiando comitê de não vai ter Copa e tal, e falar, eu faria tudo de novo sem tirar nem pôr, inclusive com essa abertura de espaço para esse movimento de direita, que permitiu a apropriação, Nildo. Tem como fazer isso? Você, por exemplo, olharia dessa forma, então você falou que estava fora aí, então você não chegou a ir para a rua naquele momento. Você corretamente identifica que o governo da Dilma Rousseff não fez nada positivo, e pelo contrário, fez coisas negativas, como eu falei aqui, da apropriação para impulsionar a lei da delação premiada. Mas do que a gente tira de lição? Há como não olhar criticamente e tentar pesquisar e olhar a interferência de fora, Nildo, ali, registrado inclusive pelo próprio Haddad, que você mencionava aí, que não é um radical, não é um teórico da conspiração, não é um paranoico, falando do alerta que veio antes de que haveria uma primavera no Brasil? Não, claro que não. Veja, a história a gente tem que analisar sempre criticamente. Mas, ademais, há um outro problema aí, Ron. O problema é o seguinte, que o conceito de imperialismo, ontem eu fui convidado para o Instituto de Brasilidade, pelo meu amigo filósofo Luiz Carlos, e encontrei lá várias figuras, e tá gente de todo tipo lá. Eu fui lá convidado para falar sobre o imperialismo como conceito e a situação atual. Quem não opera o conceito de colonialismo, de imperialismo, está completamente fora do domínio no Brasil. O domínio no Brasil é feito pela classe dominante interna, esse jogo de classe aqui. Só que tem um problema. Esse jogo, as classes aqui, estão completamente desintegradas ao desenvolvimento da economia mundial. E a Embaixada de Washington, é claro que conta. Ao contrário aqui, veja, tem uma banalização durante os anos petistas sobre aquele bordão do Chico Buarque, que eu digo que é muito bom para boteco, mas não é bom para orientar a crítica, que o Brasil não fala mais grosso com o Paraguai nem fino com os Estados Unidos. Isso é uma tirada literária que tem sua graça. Só que o grande problema é que o petismo nunca teve uma política externa anti-imperialista. Nunca teve. Jamais. E as organizações, os partidos políticos, Romulo, banalizam o conceito de imperialismo. Eu já disse aqui, tem uma grande parte da crítica que se faz às teorias da conspiração, ela é atribuída ao fato de que ignora o imperialismo, a trama mundial. É muito claro, isso é muito claro. Como quando a editora do MST publicou aí o livro da Guerra Híbrida, foi o MST que publicou. Isso não é invenção. Eu já sou da escola, já disse aqui, de René Dreyfus, quando escreveu, em 1964, A Conquista do Estado e a Internacional Capitalista. E ele estava lá com matéria de jornal mostrando a trama mundial. Nós, marxistas, sabemos que existe um conflito de classes que é internacional. Ele atravessa os países periféricos dependentes. Então, a gente tem que analisar isso com muito cuidado. E o pessoal tem que entender as responsabilidades do liberalismo de esquerda na implantação desse governo proto-fascista encabeçado pelo Bolsonaro.
E análise da história tem... Ora, o petismo mesmo está aí fazendo a conta-gotas, autocríticas. A autocrítica e a análise crítica, se nós abandonarmos a análise crítica, estamos perdidos. Vamos virar apologéticos da história. Mas não... E do presente como história, né? Como elucidou Marx numa carta para o Frederico Engels sobre o Capital. O presente como história. A Escola dos Análises pegou isso aí, o Brodel, o presente como história, etc. Mas isso é Marx. O presente como história. Densidade, carregado de contradições e antagonismo. Nós temos que ver isso, reavaliando sempre reavaliando criticamente. Quem não fizer isso vai... Veja, é ilusório, porque quem não fizer essa crítica permanente ao que a gente fez até agora... Veja, quando eu fiz aquela ruptura com o PT lá em 2005, de ter sido fundador do PT aqui no estado de Santa Catarina. Então tem petista tem petista que é cristão novo, chegou agora na igreja, como se a história da igreja começou com ele. Não, tem uma história. Nós estávamos lá atrás. Quando eu saí, eu fiz uma avaliação crítica e disse, bom, o que a gente fez até aqui não foi suficiente. Eu disse, olha, foi tudo um erro, um absurdo, etc. Não, isso aqui foi insuficiente. Nós temos que... Até cobra troca de pele, pô. Passarinho troca penugem e troca de pena. Nós não. Olha, o método do Marx é um método de revisão. O revisionismo é muito importante. No marxismo, o tema do revisionismo, todo mundo fica pensando, olha, o revisionismo, lá vem o Bernstein. Olha, o que o Marx fez foi a avaliação crítica de toda a economia política, do socialismo francês e da filosofia alemã. É isso que ele fez, revisando criticamente e colocando no método de interpretação, que os mais manualescos dizem materialismo histórico e dialético e toda essa discussão. Bom, a revisão crítica da nossa atuação é uma potência para os revolucionários e deveria ser para todo tipo de candidato a comunista, marxista, etc. Se tu não faz essa avaliação crítica, se tu não presta conta das tuas posições... Ora, eu estou dizendo aqui, em agosto eu publiquei lá no Diretório Nacional a minha posição de como a estabilidade burguesa estava dada, por que teria que ser assim, por que a direita venceria, por que o identitarismo fortaleceria a direita. Coloquei tudo lá, está escrito. Alguém que pega e diz assim, bom, Nildo, faça a tua autocrítica aqui. Eu disse que a direita vai vencer. E disse, vai ser uma eleição duríssima para o PSOL, meu partido. E foi. Muito dura, muito adversa. Percebe? As pessoas têm que fazer uma avaliação crítica das coisas. O autoelogio, o caráter apologético e ocultando aspectos que não nos favorecem, acabam nos concedendo um confortinho aqui a 13h e nos condenando às 4h30. Quer dizer, nós temos que enfrentar a verdade é sempre revolucionária, e um revolucionário tem que estar sempre acompanhando isso. A minha crítica aqui, nós estamos num combate contra esse proto-fascista aí, mas eu não acredito em 60% da bancada dos deputados do PT, por exemplo, estão lá, uns querendo já compor com o candidato do Bolsonaro, e estão tudo articulando aquele covil de ladrões. Pô, você mesmo disse aqui, Rom, a Dilma aplicou a lei antiterrorista no Brasil. Essa lei vai ser contra nós. Como é que as pessoas não acordam? Como é que não vão fazer, dizendo, olha, pelo menos dizer isso, elaborar e sancionar uma lei antiterrorista foi um erro crasso. Fazer o leilão na forma da partilha foi a entrega do petróleo nosso, um crime de lesa pátria. O não encabeçar as manifestações de 2013 e dar um rumo diferente que só o governo podia dar, porque era contra o governo. Foi outra medida errante. Quer dizer, se as pessoas não têm uma análise crítica do passado e vão reafirmar que não estão fazendo um raciocínio correto, crítico, e menos ainda marxista. Aí mesmo desaprovo por completo. Se é isso, nós temos que prestar conta do que a gente faz. Não tem como. E nós não temos que ter medo desse juízo público, de estar exposto à crítica. Os revolucionários estamos expostos à crítica. A crítica é bem-vinda. Eu só acho que tem que ter uma crítica consistente, etc. As que não são, não é que eu vou dizer que não
tem que desaparecer. Eu não dou bola, simplesmente não pego. Agora, quando vem uma crítica bem forte, estabelecida, digo, opa, aqui eu quero fazer. Eu acho que, por exemplo, eu não vi uma crítica, a minha crítica ao livro do Ciro. Então, o Brasil está sem debate, Romo, já disse aqui. E o Duplo Expresso padece desse mal de ser impertinente na crítica. E dizer, olha, aqui, ó, vamos lá. Tem alguma coisa sagrada aqui? Eu acho que tem que profanar tudo que está aí sagrado. Eu não topo nada. Tem uma concepção religiosa, Romo. Eu já disse aqui, eu tenho maior apreço e respeito por quem tem fé pessoal, etc. Mas não traga essa concepção religiosa para a política, que tem coisas intocáveis. Que tem coisas intocáveis. Nunca se esqueça de Marx, né, com as metáforas lindíssimas que ele tirou da dialética hegeliana, que é tudo que é sólido se desmancha no ar. Então, aquilo que cai. Então, nós temos que entender, entrar na coisa, no movimento, assumir suas contradições, seus antagonismos e buscar uma saída revolucionária. Então, essa pressa, Rom, que tem por aí, essa pressa de eu sou mais tranquilo, o rio está revolto, não é fácil. Não é fácil. A lógica das situações extremas continua sendo colocada aqui. Eu não abandono as minhas convicções, não as expresso de maneira irresponsável. E não entro na modinha. Percebe como é que é? Então, digo, vamos estabelecer a crítica, etc. Se não revisarmos a história com rigor, num revisionismo constante, hein? Constante. O revisionismo tem que ser permanente. Porque nós temos que estar... O que motiva o revisionismo? A luta de classe, a luta política aqui agora faz com que a gente reavalie. Não como se fôssemos um renegado. Não para renegar aquilo que é essencial, que é o motor da crítica, e para mim a crítica marxista. Não, exatamente para validá-la. Ela não é dogma. Então nós não podemos aqui, eu sou marxista ali, eu tomo 1 no Capital, eu tomo 2, e vamos lá. E isso é uma conversa de quinta categoria, de botequim, que tem que ser varrido. Você não tem o respeito nenhum. E eu aprendi mais, Romo, no pensamento crítico latino-americano, encontrei uma quantidade de autores que não eram marxistas e, não obstante, eram críticos extraordinários. Eu lembro sempre a crítica que Engels fez de Thomas Carlyle. Thomas Carlyle reivindicando a antiga moral da Inglaterra lá em 1840. São páginas extraordinárias de crítica moral burguesa, a concepção dominante, etc. O Engels pegou tudo aquilo e disse, bom, você é um crítico pela metade, eu vou terminar a tua crítica. É isso que tem que ser feito. Nós temos que ser o amigo da crítica, companheiro da crítica, amante da crítica, devoto da crítica. E dos livros, né, da leitura sistemática, rigorosa, dentro de tradições do pensamento. Qual é a tradição que nós temos que reivindicar? Isso que é fundamental. Fora disso, nós vamos ficar presos às modas literárias, às modas que vêm dos Estados Unidos, tu sabe que são muito poderosas, né? Eu digo sempre, e não tenho problema nenhum de dizer isso, veja, é verdadeiramente um espanto para nós que Angela Davis, que é uma militante lá nos Estados Unidos, seja mais conhecido que Edson Carneiro, para dar um exemplo no Brasil. É impossível. Percebe como é que é? Não é que... Angela Davis está aí, desfruta de boa saúde publicitária, editorial, etc., e tem um passado respeitável, etc. Só que tem que entender a cultura brasileira. Então nós temos que fazer a revisão permanente disso que está aí. Para não entrar no modismo. Eu só estou falando de um modismo. Poderia colocar 550, poderia colocar aqui. Tem gente que acha, como a gente já discutiu aqui, que o Mangabeira Unger é realmente uma sumidade harvardiana que veio trazer as luzes para nós. Ora, francamente, isso é uma impostura intelectual de quinta categoria que tem que ser criticada como tal. Nós temos uma tradição crítica no Brasil, que vem de Darcy Ribeiro, Silva Mello, Teotônio dos Santos, Vânia Bambirra, Rui Mauro Marini, Clóvis Moura, uma quantidade de intelectuais, Alberto Guerreiro Ramos. Eu podia ficar citando aqui 850 mil e fazer um duplo expresso de 5 horas para falar, estilo Fidel Castro, de todos os autores brasileiros, um DE da cultura brasileira.
Um duplo expresso. Vamos marcar isso aí, hein, na volta do programa, Nildo. Gostei. Vamos fazer aí. Aí. A partir de janeiro eu estou liberado, lá pelo dia 10, 15 eu já estou liberado. E aí, falar sobre tudo isso, todos esses autores. Por quê? Porque a gente vai escrever a Revolução Brasileira nesse rio caudaloso, não é a modinha que vem de fora, das revistinhas, das editoras, é impressionante. Nós estamos numa degradação estética e intelectual que é verdadeiramente espantosa. Eu vejo a juventude, Ron, a juventude, e eu já disse aqui, a juventude brasileira, eu vejo nas minhas aulas. Hoje, quando eu chego no curso diurno do curso de economia, 95% fala inglês. Isso é uma novidade, isso tem a ver com as redes sociais, tem a ver com tudo isso. Um sujeito nascido como eu, em 59, em Joaçaba, não tinha essa chance. E eu acho bom falar inglês, alemão, francês, árabe, mandarim, eu acho que é tudo muito bom, é tudo isso aí. Só que o sujeito tem que ter os dois pés da rapadura. A rapadura está aqui, percebe? Se o sujeito não entender os grandes autores, se não ler Raul Pompeia, não vai entender o tema do abolicionismo no Brasil. Vai ter que ler Raul Pompeia, vai ter que ler Nilo Peçanha, vai ter que ler todo o Gama, vai ter que ler todos eles. Agora ficam com essas conversinhas moles aí, é verdadeiramente deplorável. A juventude não pode ser ignorante da cultura brasileira e está pegado aos modismos. Eu acho que isso é o tema da dominação cultural no Brasil. Embora sempre degradado, etc., ele está abandonado. Então, nós precisamos pegar com força, com leitura sistemática, e escrever a nossa crítica nas tradições. Eu acho que isso é o fundamental. Tem muita gente que vem me apresentar autores, Ron, como se eu fosse um abobado. E como se eu não fosse tributário de uma cultura. Qual cultura? A cultura brasileira. Exuberante. Então, tem gente que me diz, olha, liberdade e igualdade, esses liberaizinhos todos do MBL, essa canalhazinha toda aí de aprendiz, liberdade e igualdade não combinam. Eu falei, meu amigo, eu li Tobias Barreto, 1891. A filosofia de Tobias Barreto já cancelou isso aí de vocês, eles são os precursores. Então, o sujeito, ele gosta de Olavo de Carvalho, ele gosta dessas coisinhas aí. Isso aí faz parte da luta política, a gente tem que ter cuidado, etc. Mas não é o centro. O centro é o conflito de classe que está nesse Brasil desgarrado. Nós estamos aqui, numa situação gravíssima. Eu só quero anunciar aqui, porque realmente eu vou ter que sair por causa da minha reunião do departamento. E é isso que me coça, que eu tenho dor de cabeça. Eu tenho que ir lá para a reunião do departamento agora, encontrar com meus colegas, etc. É uma maravilha isso. Mas, veja bem, nós estamos numa situação, Rom, que foi dada, e que o pessoal não tem memória, pelo Francisco Vefort. Quem foi o Francisco Vefort? O sociólogozinho, o Uspiano, que escreveu um livro chamado Por que Democracia? E divulgou lá na USP a crítica ao populismo. Ele era secretário-geral do PT, o Fernando Henrique Cardoso se elege, ele sai da secretaria-geral do PT para ser ministro de Cultura do FHC durante 8 anos. E ele escreveu um livro chamado... Nildo, só uma parte brevíssima. Eu conheço um exemplo pior do que esse, que é o seguinte. O ministro da Justiça da Dilma Rousseff, que gritou, é golpe, Eugênio Aragão, na sequência, pleiteia lá uma boquinha para ser indicado pela bancada do PT na Câmara, aquela altura liderada pelo notório Paulo Pimenta, aí do tráfico, né? Tráfico é sinônimo de comércio, Nildo. Ficou um pouco estigmatizado, mas originalmente é sinônimo de comércio. Lá na Tríplice Fronteira, para ser indicado conselheiro da República, do Michel Temer, o golpista. Então o sujeito que era ministro da Justiça, da golpeada, vira conselheiro da República em reuniões com um golpista. Eu acho que essa ainda é pior um pouco do que essa do Francisco Vefort. Por favor, continue. Não, eu também acho, porque de qualquer forma, da Secretaria-Geral do PT para o ministro de Cultura do FHC, que só colonizou mais ainda o país, o ministro da Justiça tem mais efeito prático na vida de milhões e na sorte da República do que o ministro da Cultura. É uma loucura, né, dizer isso, mas é verdade. Veja, ele dizia nesse livro, porque democracia é o seguinte, olha, nós vamos ter que consolidar a democracia no meio da desigualdade. Opa, como é que é? Quer dizer que a democracia aqui não vai tocar no elemento da desigualdade, que é a característica fundamental, a superexploração? Esse não. O nosso desafio é consolidar a democracia. Ele veio de um pós-doc na Universidade de Notre Dame, veio lá dos States. E aí publicou aqui esse livrinho. Esse livro é o que nós estamos vivendo agora, Rômulo, uma estabilidade burguesa que é o seguinte.
uma crise gigantesca, uma miséria social, um grau de exploração, desemprego, desalento, uma loucura. A receita média do empreendedorismo no Brasil, especialmente feminino, é R$ 2.100, que é metade, menos da metade do salário mínimo necessário calculado pelo Diese. E aí, o pessoal está achando o seguinte: nós vamos avançando na democracia. Vocês estão loucos? Nós não podemos aceitar esse sistema que condena a miséria, a exploração, o abandono, a maioria absoluta da população brasileira. Essa população será cativa de um discurso ou revolucionário de esquerda ou de ultradireita, que já mostra na popularidade do protofascista. Então, eu acho que essas questões, que são as efetivamente, Rômulo, relevantes, é uma grande ameaça sobre a pátria, sobre a Revolução Brasileira, sobre o socialismo no Brasil. A burguesia está nadando de braçada, os banqueiros, os latifundiários, os comerciantes, a burguesia industrial decadente. Eles estão aí tocando a vida com maravilha, eles não estão preocupados com absolutamente nada. E eu já fico aqui, Rômulo, dizendo que se você topou em janeiro, eu quero fazer esse tempo, finalmente vai ser um tempo bolivariano, né? 4 horas, nós falando de todos os autores brasileiros. Para meu deleite, naturalmente, espero que a gente possa agradar os expressionautas aqui e dar essas indicações para mostrar que aqui o Brasil tem uma potência intelectual que está, não obstante, desconsiderada, como se não, de fato, não existisse. Eu nem vou falar da potência latino-americana, só brasileira, discutindo os grandes autores, inclusive aqueles contraditórios que não nos agradam muito, mas que são fundamentais. E como eu tenho que agora bater cartão lá no meu departamento, Romulo, te agradeço estar aqui e, olha, fico satisfeito que é o último nesse estúdio, que já é uma tradição. No próximo estúdio, quero fazer a minha estreia lá, no próximo estúdio, aí, no próximo programa, é a semana que vem, eu não sei como é que está o calendário aí de final de ano, mas a partir da próxima semana eu vou estar mais livre e aí com mais tempo de permanecer aqui ao pé do canhão. Excelente. Lá... Você sabe que eu estava pensando em terminar nessa sexta-feira, fazer o recesso e voltar lá para a terceira semana de janeiro, mas eu estou pensando em forçar um pouco mais esse ano e fazer um programa final na terça-feira com uma retrospectiva do ano, né? Todo mundo fazendo retrospectiva, a gente tem que fazer a nossa também. Então já fica o convite. Nildo, nesse programa bolivarianíssimo que a gente fará em janeiro ou fevereiro, na nossa volta... Não, janeiro. A gente volta em janeiro ainda. Olha só, a gente vai contar pelo menos com 2 espectadores ilustríssimos. Um deles você citou aqui hoje, vou mostrar aqui. Você sabe que o Breno Altman chamou mais uma vez, sei lá, deve ser a 12ª vez que ele chama um cancelamento duplo expresso, mais uma vez. Não perdemos um seguidor, ainda ganhamos alguns. Mas olha só, aumenta aqui, ó. Luiz Carlos de Oliveira e Silva, que você citou, né, viu o compartilhamento desse chamado ao cancelamento de Breno Altman por um dirigente do seu partido e falou o seguinte, achas para ele, tá aí na tela o print, ó. Breno e Rômulo são personagens, digamos, polêmicos. Com Rômulo Maia, com os convidados do seu programa, eu aprendo sempre. Com Breno Altman, eu desaprendo, né? E aí a pessoa que fez a postagem respondeu aí, essa troca, recomenda nas minhas redes sociais, é engraçadíssima, assim, tanto que eu coloquei aqui, ó, aprecie com moderação, que é muito engraçado. E outra pessoa com quem muito provavelmente nós contaremos é o ex-senador Roberto Requião. Olha só, essa semana, esses dias, quando eu compartilhei mostrando faticamente o tipo de sabotagem que nós sofremos aqui, com o impedimento pelo Facebook do compartilhamento de uma postagem que a gente fez, mostrando vínculos, associações entre uma publicação no Brasil, a Jacobam Brasil, e uma editora sabidamente ligada à CIA, o Facebook imediatamente me impediu de compartilhar. Eu mostrei aqui no papinho, na garganta, mostrei os prints, né, do impedimento, que nem as pessoas que eram minhas amigas conseguiam ver essa publicação. Isso acontece diversas vezes. E aí o senador Roberto Requião resolveu citar você, Nildo. Aliás, você falava que esses dias conversava com ele. Ele respondeu o seguinte, quando a gente denunciou aqui mais sabotagem pelas redes sociais estadunidenses. O senador Roberto Requião falou: enquanto tiver bambu, vai flash. É isso, Nildo Orix? Esse é um bordão extraordinário que eu aprendi com um professor gaúcho aqui numa das nossas greves, professor. Eu vou até citar o nome dele, que eu ouvi pela primeira vez com o Ribas. O Ribas, que era professor lá do Centro de Ciências Agrárias, comitê, ele disse, enquanto tiver bambu, vai frecha. Eu acho esse bordão maravilhoso, porque ele implica numa questão, Romos, que é o seguinte:
mesmo na situação mais difícil, sempre há algo a fazer. Eu, uma vez, ouvi de uma tirada do Rogério. Opa, deu uma travada aí, Nildo Rix, concluindo sua participação por hoje, de repente no seu sinal, se for uma ligação. Já teremos o Wendel Pinheiro e aqui a polêmica vai continuar. A gente não pode dar raia, não. E não tememos. Voltou, me ouvindo agora? Não? Voltou. Tinha dado uma travada, mas já voltou. Pode falar. Então, eu ouvi um bordão uma vez que veio do Rogério Sganzella. Quando a gente não pode fazer nada, a gente avacalha. E eu olhei aquilo, era uma tirada boa para boteco, mas tirada de boteco, da gente dar risada, depois tem que pensar. E eu falei assim, não, isso é muito ruim, porque mesmo na situação mais adversa, sempre há algo a fazer. E essa tirada gauchesca, enquanto tiver bambu vai flecha, eu acho que ela é muito boa, porque ela diz, enquanto tiver bambu aqui, e bambu nasce rápido também, então a gente tem que, sempre haverá algo para fazer. Algo do quê? Algo de concreto aqui. Contra quem? Contra a classe dominante. A favor do quê? A favor da Revolução Brasileira e do socialismo. Organizado pelo quê? Pelo trabalho teórico. Não dá para fazer o trabalho prático lá nas ruas, como agora, a gente está estudando. Quando tiver que sair para a rua, a gente tem que sair para a rua. Sempre há algo para fazer. Enquanto houver bambu, vai flecha. Não há desistência, não há rendição, não há vendilismo, há convicção de que as coisas têm que caminhar de maneira distinta. Razões sobram, há algo fundamental em jogo, que é a sorte do povo brasileiro e a sorte do Brasil, a sorte da América Latina. Isso a gente não pode brincar. Até a semana que vem, um grande abraço a todos, um abraço a você, Ron. Igualmente, a gente conversou aqui até esse momento com o Nildo Rix, ele tem a liderança em nível nacional da tendência à Revolução Brasileira no PSOL, é professor de Economia da Universidade Federal de Santa Catarina e preside nessa instituição IELA, Instituto de Estudos Latino-Americanos. Já o Wendel Pinheiro se junta a gente, já mandei para ele o link e ele já viu, então a questão de segundos, se muito, já que ele estava postos para entrar conosco, o Wendel Pinheiro, que é historiador e membro do Diretório Nacional do PDT, e também não tem medo de polêmica, não tem medo de tecer a crítica quando pertinente dentro da própria agremiação partidária dele. Mas enquanto o Wendel está se juntando aí, vou colocando mais algumas pimentas aí na polêmica que se desenrolou nas últimas semanas, aí, últimos dias. E aí, sinceramente, eu queria perguntar mais uma vez. A gente fez essa pesquisa já, mostrando na semana passada, e à luz aí das contribuições do Nildo hoje, eu queria perguntar para você que está nos assistindo, você que de forma muito previdente está vendo no VK, deixa aí aberto o VK, mas dá um pulinho lá no YouTube, porque eu só consigo ver uma instância de interação no ao vivo. Você que está vendo no Facebook, também peço, por favor, que vá lá rapidinho no YouTube, tem mais plataformas, para participar e dizer o seguinte: é possível, nesse momento, já dado que a gente aprendeu aí, a confirmação de que houve, né, o informe por parte do Vladimir Putin, do Erdogan, para Dilma e Lula, de que haveria uma primavera no Brasil, também a gente vendo esses financiamentos aí de Fundação Ford, a gente vendo algumas pessoas que se